Oi, gente, meu nome é Laura e eu vou apresentar o projeto final de Medicina Veterinária do Coletivo. O meu artigo escolhido foi o Perception, Knowledge and Attitudes of Small Animal Practitioners Regarding Animal Abuse and Interpersonal Violence, in Brazil and Colombia. Foi publicado pela revista Research in Veterinary Science em 2019 com fator de impacto 1.892 e Qualis A2. Na introdução do artigo, ele explica um pouco mais sobre a teoria do elo, que é a conexão entre abuso de animais e violência interpessoal. Além disso, explica como o médico veterinário tem papel fundamental na intervenção do ciclo da violência. Por quê? Porque na rotina clínica, os médicos e os veterinários têm contato com animais vítimas de traumas não acidentais, de negligência ou de abuso sexual. Por isso é tão importante que esses profissionais recebam treinamento forense para aplicarem os seus conhecimentos em casos suspeitos de abuso de animais. Tanto no Brasil quanto na Colômbia, existem leis de proteção animal. No Brasil, exclusivamente, conforme homologado pelo CFMV em 2002, o veterinário tem a obrigação de denunciar os crimes de maus-tratos aos animais. Porém, em ambos os países não existe uma definição no direito penal em caso de efetuação desse crime, ou seja, não existe uma penalização formalizada. Os objetivos do artigo foram caracterizar a percepção dos veterinários quanto à ligação entre violência humana e abuso dos animais e caracterizar o conhecimento e atitude desses profissionais sobre a identificação de maus-tratos animais. Nos materiais e métodos, foi realizada uma pesquisa online contendo 27 questões, sendo elas de múltipla escolha, abertas ou na escala Likert de 5 pontos. Foram 145 médicos veterinários de pequenos animais que responderam ao questionário, sendo 52 do Brasil e 93 da Colômbia. Com base nos resultados dessa pesquisa, foi realizada uma análise de correspondência múltipla, que constrói relações entre as variáveis categóricas, tentando criar um padrão global entre os dados. Eu vou mostrar mais adiante um exemplo para ficar mais claro. Também foram realizados testes Q-quadrado para fazer associações entre essas variáveis categóricas. Foram coletados dados demográficos sobre os profissionais, e nas perguntas foi perguntado se na faculdade que eles estudaram eles tiveram as matérias de ciências forenses veterinárias e ou bem-estar animal, se eles aprenderam a identificar e diferenciar lesões acidentais de não acidentais e se eles receberam informações de como proceder legalmente em caso de abuso de animais. Foi pedido para eles definirem o que é abuso de animais, se era só físico ou se era físico e ou mental, se eles sabiam relatar casos de abuso de animais, se eles já suspeitaram e se já denunciaram casos potenciais de maus-tratos aos animais. Também foi perguntado por que os médicos veterinários evitam relatar os casos de abuso aos animais, se eles acreditam que a denúncia feita por eles deve ser obrigatória, se eles acreditam que existe uma associação entre violência humana e abuso dos animais, e se eles concordam que a denúncia de maus-tratos aos animais feita por eles auxilia na detecção de outras situações de violência familiar. Com base nessas perguntas, os resultados demonstraram que a maioria definiu o abuso animal como o envolvimento do estado físico e mental dos animais. A maioria já suspeitou de trauma não acidental, porém a minoria relatou às autoridades, assim mostrando como existe uma falha no treinamento da ciência veterinária forense e ou do bem-estar animal nas faculdades. 32,7% dos veterinários brasileiros já denunciaram o abuso dos animais, em comparação com os colombianos que apenas 10,8% denunciaram. Observa-se, assim, que os veterinários brasileiros receberam mais instruções de como proceder legalmente em casos de maus-tratos aos animais na faculdade, em comparação com os colombianos, visto que, enquanto 28,8% saberia como relatar um caso dos brasileiros, apenas 21,5% dos colombianos saberiam como relatar. Os veterinários que estudaram a ciência veterinária forense e ou o bem-estar animal na faculdade já identificaram e já relataram o abuso de animais, sabiam como denunciar e conseguem diferenciar lesões acidentais de não acidentais. Os que não tiveram essas matérias acreditam que não relataram porque não são capazes de reconhecer os abusos aos animais. Mais de 90% dos veterinários concordou que existe uma relação entre o abuso dos animais e a violência interpessoal. A maioria concordou que a denúncia do veterinário ajuda na detecção da violência doméstica
e cerca de 85% dos veterinários pesquisados concordaram que a denúncia deve ser obrigatória por sua parte. Aqui temos um exemplo da análise de correspondência múltipla. Nesse caso, foi em relação à pergunta sobre o treinamento em ciência veterinária forense e bem-estar animal na faculdade. Ela é basicamente um gráfico onde os pontos são os dados obtidos com a pergunta e quanto eles estão mais próximos do centro, maior uma similaridade das respostas, e quanto mais dispersos eles estão do centro, maior a dissimilaridade das respostas. Em relação à discussão do artigo, os veterinários eles devem sim contribuir para a denúncia dos casos, por isso é tão importante que se criem políticas públicas sobre o maus-trato dos animais em clínicas veterinárias e que se façam abordagens interprofissionais devido à relação com a violência doméstica. Apesar de existirem as legislações que incentivam a denúncia dos maus-tratos aos animais, a maioria deles não sabe como proceder. Não existem leis em ambos os países, nem no Brasil, nem na Colômbia, que protejam os veterinários da responsabilidade civil ou criminal decorrente da denúncia do abuso. Por isso, muitos não acabam relatando por medo. Nos Estados Unidos, que existe essa lei de imunidade para eles, tem sido associado ao aumento das denúncias do abuso dos animais. O papel dos médicos veterinários na intervenção do ciclo da violência foi reconhecida pelos entrevistados em ambos os países. Porém, mesmo com esse reconhecimento da conexão, eles precisam ainda ter uma maior preparação para lidar com a associação da violência humana com o abuso dos animais no local de trabalho. Algumas das limitações do artigo foram a impossibilidade de estimar uma taxa de resposta da pesquisa, devido à falta de informações sobre o número total de médicos veterinários nas duas regiões pesquisadas. Além disso, os autores tiveram dificuldade de contato com médicos veterinários nas duas regiões, e como era um questionário de caráter voluntário, se obteve um número limitado de respondentes. Como conclusão, observa-se que os médicos veterinários de ambos os países frequentemente suspeitaram de casos de abuso aos animais, porém, poucos relataram às autoridades. Isso ocorre devido à deficiência no treinamento veterinário, na identificação e nos trâmites legais em casos dos abusos dos animais. Por isso é tão importante que melhore a educação na faculdade de veterinária, na área de ciências forenses e bem-estar animal. A maioria dos veterinários pesquisados reconheceu que existe uma conexão entre o abuso dos animais e a violência interpessoal, e o seu papel na redução da violência humana. O estudo ele foi um pouco limitado por causa do pequeno tamanho da amostra, porém mesmo assim ele trouxe um grande conhecimento sobre as atitudes dos médicos veterinários em relação ao abuso dos animais e à violência interpessoal. Basicamente, eles conseguiram atingir os objetivos que eles estavam procurando com a pesquisa. Em geral, eu achei um artigo bem didático, ele tem uma metodologia bem clara quanto como as perguntas foram realizadas, quais foram essas perguntas, as respostas que foram obtidas. Eu só achei a amostragem um pouco pequena, então talvez se os autores eles tivessem aplicado essa pesquisa em várias regiões de ambos os países, talvez tivesse obtido um resultado maior ainda e mais concreto. Eu também tive um pouco de dificuldade na interpretação da análise de correspondência múltipla, mas não foi algo que prejudicou o meu entendimento no geral do artigo. Foi muito legal porque ele trouxe novos conhecimentos quanto à importância do médico veterinário no ciclo da violência, principalmente por ser um dos pioneiros estudos sobre esse assunto na América Latina. Então é muito legal que isso esteja cada vez sendo mais estudado para que se coloque o médico veterinário como um papel importante na intervenção do ciclo da violência. Muito obrigada.